O que dizem, né? Final não se joga, final se vence, e o Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. O Corinthians jogou contra o Vasco, venceu por 2-1, um gol do Memphis, um gol do Yuri Alberto, o gol marcado pelo Vasco foi do Nuno Moreira, e assim, em um jogo em que no contexto o Vasco foi superior, né? O Vasco criou mais, o Vasco rondou mais próximo da área do time do Corinthians, assim, por boa parte do jogo, mas para mim tem duas coisas que o Corinthians foi muito melhor. Primeiro, a efetividade, né? O Corinthians praticamente finalizou 2 vezes no gol, fez 2 gols, um com o Yuri Alberto, um gol com o Memphis Depay, com a inteligência estratégica, e é o seguinte, ficou claro que a defesa do Vasco estava muito adiantada, né, estava marcando em linha alta, e esses lançamentos nas costas da defesa geraram dificuldades para o time do Vasco o tempo todo. Primeiro sai com o Mateuzinho, né, fazendo lançamento com o Yuri Alberto, que domina muito bem, e bate na saída do Léo Jardim muito bem, faz o primeiro gol. O Yuri Alberto ainda tem uma segunda chance no primeiro tempo, só que aí funcionou o método Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto faz o mais difícil e perde o mais fácil. Ele entra mais centralizado, com a bola dominada, joga por cima do gol. E aí o Vasco ainda consegue empatar no primeiro tempo, numa bela jogada, e o Nuno Moreira consegue fazer o gol. No segundo tempo, vem a segunda vitória do time do Corinthians. O mental do time do Corinthians foi muito melhor do que o time do Vasco. Por quê? O Corinthians vê que o Vasco tá melhor, o Corinthians vê que a pressão do Vasco e a torcida tá empurrando. O que o Corinthians começa a fazer? Picar o jogo. Seja com briguinhas, seja com discussões. Para quê? Para deixar o time do Vasco nervoso e tirar a concentração. E foi exatamente isso que aconteceu. Ali no começo do segundo tempo, onde a pressão do Vasco era maior, o time do Corinthians simplesmente minou o jogo, tirou toda a concentração do Vasco. O Vasco começou a brigar, começou a ter empurra toda hora, o que não era bom pro Vasco, porque o Vasco estava jogando melhor, e aí ainda ganhou de lambuja o segundo gol, num passe do Yuri Alberto, o Memphis Depay entra sozinho e faz o gol ali praticamente sem goleiro. E aí vira um jogo de ataque contra defesa, o Vasco continua rondando ali, tem algumas chances, não consegue criar uma grande chance, mas ainda obriga o Hugo Souza a fazer uma defesada no final do chute do Ryan. No contexto geral, um jogo em que o Vasco foi melhor, mas o merecido título do Corinthians a gente não pode tirar. O Corinthians foi muito mais assertivo no que propôs, que era se defender bem e fazer o gol nas chances que tivesse. Assim, um ano que o Corinthians teve muitos problemas, né, em todo quanto é canto, assim, problemas com salário, com política dentro do clube, e mesmo assim consegue 2 títulos, o Paulista e a Copa do Brasil, e consegue uma vaga para Libertadores,